Salmos de número 112, essa é a semana dos Salmos. Quarta-feira meditamos no Salmo 42, com o tema Alma cansada, espera em Deus. Salmo 112. Antes de começar a leitura, relembrando os irmãos que domingo que vem nós vamos celebrar o nosso segundo aniversário de organização. Nossa igreja está aqui há mais de 40 anos, mas nós começamos a contar de fato o aniversário dela após a organização. Então vai ser o segundo ano de celebração. Teremos a companhia preciosa, maravilhosa daquele que é digno de toda a glória e sempre está conosco, nosso Deus. Ele é o único que não pode faltar nunca, no nosso quarto, sozinhos e na companhia dos irmãos. Mas também teremos a alegria de receber o pastor Edson de Souza, pastor da 2ª IPR de Sarandi, lá do Jardim Panorama. Foi pastor dessa igreja no ano de 2001, 2002 e 2003. Foi uma grande bênção nessa cidade, para esta igreja. Então será uma chance de você matar a saudade do pastor Edson, de ouvi-lo trazer a mensagem. Deus há de usá-lo com poder e graça. Então será uma noite de muita festa, de celebração. Fica o convite para todos estarem aqui em nome de Jesus. Uma pena que até uma quantidade boa de irmãos não vão poder estar, já tinham marcado um compromisso ano passado, mas você que vai estar, venha com um coração adorador, para a gente celebrar e glorificar a Deus por esta igreja, que ao lado de outras nessa cidade, tem levado o Evangelho de Cristo aos corações. Salmos de número 112, vamos ler ele todo, são apenas 10 versículos. Na minha versão aqui, atualizada e corrigida, tem como título A Felicidade de Quem Teme a Deus. Ah, como é feliz o homem e a mulher que temem a Deus. O salmo começa assim: aleluia. O que significa aleluia, queridos? Louvado seja Deus, louvai a Deus, Deus seja louvado. Aleluia. Bem-aventurado, feliz é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Feche os seus olhos um pouquinho. Pai, te bendizemos por esta noite. Sabemos, Pai, que nem um ato, nem um só deles, executados aqui neste culto, são para nós. Tudo precisa e deve ser feito para o louvor do teu santo nome. Por isso, meu Deus, que para a glória do teu nome, nós possamos prestar a máxima atenção na tua palavra. Não permita, Senhor, que nenhuma má notícia, que a ansiedade, que a preocupação com o amanhã ou qualquer outra situação venha roubar a nossa atenção. Que a nossa atenção e a nossa devoção máxima esteja em Ti.
porque com certeza o Senhor há de falar a corações. Como diz o profeta Isaías, a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela cumpre tudo aquilo que lhe apraz. Eu repreendo agora, Senhor, toda a ação do mal, em nome de Jesus. Se há alguém sendo atormentado por alguma seta maligna, em nome de Jesus eu repreendo, anulo todo o mal. Na autoridade do nome de Jesus, bata em retirada, espírito maligno, que fecha os ouvidos e tapa os olhos para a verdade do Senhor. Que todos os corações e mentes aqui estejam, Pai, atentos à mensagem que será ministrada, porque é a tua palavra. Oramos assim, consagrando esse momento a Ti no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos, esse salmo, como todos os demais, muito especiais, sabemos que são cânticos, louvores, compostos por diversos homens, que usados por Deus, escreveram essas letras, colocaram um ritmo musical, e elas eram cantadas em diversos momentos da história de Israel. O Salmo 112 é muito especial, porque ele fala a respeito da felicidade daquele que teme a Deus. Bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor. Mas a gente precisa definir bem o que é temer a Deus. Tem muita gente que acha que temer a Deus é ter medo de Deus, e temer não significa ter medo. Temer significa máxima reverência. Temer a Deus é ser reverente a Deus e a sua palavra. Então toda pessoa que é reverente, que é respeitosa com os mandamentos do Senhor, se torna alguém feliz. E como esse salmo é verdadeiro. Eu não encontrei até hoje, completei recentemente 44 anos de vida. Eu acho que está errado. Minha mãe me registrou com antecedência, se é que isso é possível. Eu acho que é uns 35, eu queria, meu Deus, mas não dá mais. 44 anos. Pelo menos do tempo que eu me recordo de ter memória e estar na casa do Senhor, a partir dos meus 10 anos. Nesses 34 anos, 30 anos, vamos colocar aí, eu nunca vi uma pessoa temente a Deus não experimentar a felicidade. Isso não quer dizer ausência de lutas. Eu conheci gente que sofreu muito, padeceu em diversas áreas da sua vida, mas nem por isso a alegria, o sorriso, a esperança deixou de acompanhá-las. Pessoas felizes. Nos piores cenários, nos momentos de maior angústia, elas se revelavam felizes. Davi é um deles, o rei Davi, perseguido, oprimido, a cabeça preme por Saul, por Absalão e por tantos outros. Mas dos lábios de Davi nunca faltavam palavras de louvor a Deus. Nesses lábios aqui e nos seus, nunca podem faltar o louvor a Deus. Deus deve, não é que Ele precisa, é dever nosso louvá-lo, é dever nosso glorificá-lo, é dever nosso exaltá-lo. Mas pastor, o meu casamento não interessa, Deus tem que ser louvado. Mas pastor, a minha vida financeira não importa. Mas pastor, eu estou com não importa, Deus precisa ser louvado. E Ele é louvado através dos seus lábios, Ele é louvado através do seu testemunho, Ele é louvado com ação de graças em tudo que eu e você realizamos. E nós devemos isso a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E meditando nesse salmo, todos os versículos saltam aos meus olhos e
aquecem o meu coração. Mas o verso 7 me chamou muita atenção. O salmista diz assim, que o justo não se atemoriza de más notícias. Eu nem preciso dizer para vocês que a gente vive na era das más notícias. Ligar a TV, rolar a tela do celular é um convite a más notícias. Más notícias em todas as áreas. E meus queridos, uma pergunta veio a mim, uma pergunta retórica, aqui. Pergunta da alma, como o Salmo 42. Uma pergunta que a gente faz para nós. Lá no Salmo 42, nós lemos na quarta-feira, e ele diz assim, olha que interessante, para não ficar nas minhas palavras, não gosto de deixar apenas nas minhas palavras. Olha só que interessante. O salmista pergunta a si mesmo, no verso 5, por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, e Deus, meu. Eu até citei na quarta-feira, que nós vivemos um tempo preocupante. As pessoas já não mais falam com Deus, não falam mais umas com as outras, e não falam mais consigo. O ser humano tem perdido a capacidade de indagar, de conversar, de prescrutar. Essa palavra é muito interessante. Ela significa cavar fundo. É como você vê lá o pessoal que mexe com petróleo. Aquelas sondas, aqueles canos, eles descem 3.000, 4.000, 5.000 metros, irmãos, de profundidade, para achar bolsões, onde o óleo está em meio às rochas. A gente não prescruta mais. Nós somos uma geração que se acostumou com qualquer coisa. E até a nossa alimentação diz isso, né? Antigamente, preparar um alimento era um evento na família, né? Eu me lembro quantas vezes minha mãe cozinhava, ficava eu e minha irmã ali, metendo o dedo na panela, né? E aquela coisa, mãe, estou com fome. E meu pai daqui a pouco vinha, todo mundo se reunia, era um evento, a janta. Hoje, geralmente a comida é feita no micro-ondas. Quando não, cada um pega o seu prato, um vai para o quarto, um vai para a sala, outro vai para não sei aonde. Que triste, né, irmãos? Precisamos resgatar valores especiais, né? Mas uma pergunta veio a mim. E a pergunta é essa: como você, como eu, Luiz Henrique, ou como você, João, Pedro, Maria, enfim, como você se comporta ou tem se comportado diante das más notícias? Como você tem se comportado diante das más notícias? Você é daqueles que se abala ao ponto de quase perder a esperança? Ou você é daqueles que continuam firmes e cheios de fé e esperança no Senhor? Não sei. Eu sei quem sou eu. Quem é você, pastor? Não te interessa. Estou brincando. Eu sei quem sou eu. E você precisa saber quem é você diante das más notícias. O tema da mensagem de hoje é: o justo não deve se abalar diante das más notícias. Oh, meus irmãos, se tem uma coisa que o justo tem, e ele pode se gloriar nisso, não em si mesmo, mas no Senhor, é que a gente não precisa se abalar diante das más notícias. E quantas vezes nós temos permitido que o nosso coração fique abalado, estremecido, ao ponto de adoecer fisicamente, espiritualmente, ou até mesmo perder a esperança quase que completamente. O justo não deve se abalar diante das más notícias. Mas quem é o justo?
O justo é aquele que foi justificado. Cristo, através da sua morte, da sua entrega no Calvário, tornou pecadores culpados em homens justificados diante do Pai. Nós não fomos inocentados, tá? Não confunda as coisas. Jesus não nos inocentou. Culpados. O veredito é culpado. Culpado. Mas Ele se fez maldição. Ele tomou o nosso lugar e nos justificou, rasgando a promissória, o escrito de dívida, e cravando os mesmos cravos que atravessaram suas mãos e pés. Ele cravou no Calvário. Então o justo é aquele que, por meio do sacrifício salvífico de Cristo, foi justificado, tornado justo. Então esse homem, essa mulher, que pelos méritos de Cristo foi tornado justo, essa, não deve se abalar diante das más notícias. Nós podemos ficar perplexos, como diz o apóstolo Paulo. O nosso lado humano pode tremer, pode sentir, acusar o golpe, mas logo precisamos nos recompor. Não sei se você já assistiu uma luta de boxe, ou um filme que tem boxe, né? O oponente acerta, desfere um golpe muito potente no adversário, ele cai. E quando ele cai, começa uma contagem, se eu não me engano é até 10. O juiz começa a contar, 1, 2, ou 10, 9, 8. E aquele que foi atingido precisa se colocar. Conosco tem que ser assim. Às vezes a pancada, o soco é potente, ao ponto de nos colocar em nocaute. Mas a gente precisa olhar para o alvo, para o prêmio, a soberana vocação em Cristo Jesus. E precisamos nos levantar. E precisamos nos posicionar. O justo não deve se abalar diante das más notícias. E a primeira coisa que me chamou a atenção, dentre tantas que, com certeza, se você fizer uma leitura cuidadosa, o Senhor falará com você. Uma das coisas lindas da reforma protestante é que a palavra de Deus, ela foi parar nas mãos de todos. O evangelho chegou a todos. Não mais um grupo agora detém o conhecimento e faz dele o que quer, mas chegou a todos. E agora o Espírito Santo ilumina a todo aquele que busca as Escrituras. Isso é lindo. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, igreja do Senhor, é essa: Deus garante por meio de sua palavra o sustento e o cuidado até para as gerações futuras na vida do justo. E isso é muito especial, isso é muito lindo, porque no mundo onde são tantas preocupações, você não faz ideia, eu não faço ideia da multidão de pessoas que não conseguem há muito tempo ter uma noite de sono proveitosa. Parece uma coisa tão pequena, mas irmãos, se tem uma coisa que faz diferença na nossa vida, é uma noite de sono reparadora. Como é bom dormir, descansar, deixar aqui que essa mente, esse computador que Deus colocou aqui, né, ele passe por todos os processos, né? Está aqui o Gideone, especialista nessa área, né? Para que todos os diagnósticos possam ser feitos, né? Para que amanhã tudo seja novamente reprogramado e a gente possa funcionar da melhor forma possível. Mas muita gente não dorme a tempo. Quantas pessoas há anos não conseguem desfrutar de bons relacionamentos? Quantas pessoas há anos não têm paz com Deus e com o seu próximo? Quantas pessoas estão assaltadas de pavor, temendo o fracasso financeiro, temendo a sarjeta, temendo a demissão, temendo, enfim, a falência. São muitas pessoas. Mas como é feliz
o homem que teme a Deus. Quando eu digo homem, já estou falando de uma forma geral, tá? Assim como todos, abrange todo mundo. Meus queridos, como isso é especial. E o salmista não estava fazendo como muitos pregadores e evangelistas famosos hoje fazem, confissões positivas, né? Pregações aí positivistas, que em nada tem a ver com o evangelho. Não vou citar o nome, porque é falta de ética, a pessoa não está aqui para se defender. Mas se eu disser assim, linda, lindo, você já vai saber quem é. Palavras como: Deus nunca vai deixar que você sonhe, sinta, experimente, abrace, deite, role, enfim, sem que você tenha tudo o que você sonhou. Não é isso que o salmista está dizendo. E a pessoa que diz isso chega a dizer assim, Deus não é inconsequente para permitir isso. Irmãos, Deus não tem compromisso com o meu querer e o seu. Deus não tem compromisso com os meus luxos e devaneios e desejos. Não. Deus não é um mordomo, um serviçal, alguém que eu chacoalho lá, aperto a campainha lá no balcão do hotel, né, que você chega lá e bate na campainha, vem lá a pessoa para carregar. Não. Deus é Senhor e soberano. Deus tem compromisso com o querer e a vontade dele. E a nossa oração tem que ser a oração dominical. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. E na grande maioria das vezes a vontade de Deus não é a minha, passa de longe com a minha, mas é a vontade perfeita. É a vontade perfeita. Então o salmista não está indo por essa linha não, né? E nem está dizendo lindo e linda aqui não. Não é isso que ele está dizendo. Vamos ler novamente os versos 1, 2 e 3. Olha só. Bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor, que tem respeito, que valoriza a palavra de Deus. E tem prazer, olha só, e tem grande prazer nos seus mandamentos. Então, feliz é o homem que teme a Deus, o Senhor, e tem prazer, tem grande prazer nos seus mandamentos, ou seja, aquele indivíduo que tem prazer em fazer a vontade de Deus. Ele não faz por religiosidade, ele não faz para ganhar o céu, para ganhar o seu pedacinho do céu, como era antigamente, na Idade Média, quando você comprava as relíquias que eram vendidas, pedaço da cruz de Cristo, pedaço do lenço, do santo sudário, o tanto de pedaço de cruz que foi vendido, irmãos, dava para fazer quase cruz para dar a volta ao mundo, para pendurar Jesus. Não é isso não. Grande prazer é aquele homem e mulher que descobriu que a grande alegria da sua vida não é servir a esse mundo e aos prazeres desse mundo, mas é servir a Cristo. Aí o verso 2 diz assim: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Essa prosperidade e riqueza aqui não é essa, irmãos, como nós somos ainda muito tolos, e eu me incluo nisso. Nós achamos que prosperidade e riqueza tem a ver com coisas financeiras, irmãos. Nós ainda estamos nessa. O que o salmista está dizendo aqui extrapola o campo do ouro e da prata. É uma riqueza muito maior, que os bancos desse mundo não podem conter nos seus ativos, mas que só podem ser depositadas no céu. O salmista está falando que o justo, aquele que tem prazer nos mandamentos de Deus, pode descansar, porque a sua descendência será poderosa, no sentido de que não faltará a presença de Deus nela. Porque um pai temente a Deus, uma mãe temente a Deus, uma família justa, cria filhos no temor do Senhor, e esses darão continuidade no Evangelho da graça. A prosperidade e riqueza aqui, irmãos, tem a ver sim
com o cuidado material de Deus, mas não o cuidado que está ligado aos meus anseios e desejos egoístas, mas é o cuidado para aquilo que é necessário. E eu digo para aqueles a quem Deus dá riquezas financeiras, Deus não está aumentando o seu capital e as suas riquezas para você se vangloriar delas, mas para que elas sejam usadas para a glória do Senhor. Deus garante por meio da sua palavra o sustento e o cuidado até para as gerações futuras. Aquele que ouve o Senhor e obedece a sua palavra, tem uma garantia, um penhor eterno, de que jamais será abandonado. Deus cuida dos seus para sempre. Está vendo só? Nós cantamos aqui agora há pouco o hino da nossa querida irmã Aline Barros. Temer por quê? Uma pergunta. Temer por quê, meus queridos? Se eu e você estamos guardados nas mãos daquele que nunca perdeu batalha. Eu já perdi muitas batalhas. Muitas. Batalhas egoístas minhas. Batalhas que Deus não me mandou travar. Perdi muitas. Fracassei muitas vezes, não tenho vergonha de dizer. Mas o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus que eu e você servimos, esse nunca perdeu batalha. E chegará um dia, quando próximo da consumação dos séculos, a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, que as nações se levantarão contra ele para tentar destruí-lo, e com uma espada que sairá da sua boca, ele exterminará todos. Oh, meus irmãos, o justo não deve se abalar diante das más notícias. Mulher, homem, jovem, todos nós que estamos aqui, Deus garante por meio da sua palavra o sustento e o cuidado para nós e para as gerações futuras. Tudo o que nós precisamos fazer é continuar temendo a Deus e tendo grande prazer na sua palavra. Tenha prazer nas coisas de Deus. Descubra prazer nesse livro santo. Glória a Deus. Os prazeres desse mundo, irmãos, são passageiros. Como diz Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, quando fala de Moisés, eu acho tão bonito. Moisés preferiu sofrer com os seus irmãos, com o povo do Senhor, do que ter pouquíssimo tempo, ou alguns minutos de prazer, sendo chamado filho da filha de Faraó. Que coisa linda! Tenha prazer na lei de Deus, tenha prazer na vontade de Deus, encontre prazer em servir a Deus, e não haverá um dia só da sua vida que a tristeza vai dominar seu coração. Você vai poder até se abater, você poderá até chorar, ser afligido, mas a alegria, como o sol raia depois da tempestade, vai brilhar na sua vida. Louvado seja Deus. Outra coisa linda que esse salmo traz para nós, ele diz que o justo jamais andará na escuridão. Oh, meu Deus, que alegria! O justo jamais anda na escuridão. A luz do Senhor é sobre a sua vida. Olha os versos 4, 5 e 6. Acompanhe comigo, por favor. Esse verso 4 aqui, irmãos, ele abala as estruturas da minha alma. Eu acho isso espetacular. Olha as palavras do salmista: aos justos, aqueles que foram justificados, nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. A gente se esquece
a gente se esquece. Nós nos esquecemos com muita facilidade das coisas que não nos convêm. Nós nos esquecemos que por muito tempo nós andamos em trevas, fomos gerados no pecado, depravados totalmente. Todo homem, irmãos, nascido de mulher é depravado, é perdido, pecador miserável, não há nada de belo, lindo nele. Pastor, o senhor está louco falar um negócio desse? Não, leia Romanos 1, mas leia com atenção, ore a Deus e leia os capítulos 1 e 2 de Romanos, você vai entender o que eu estou falando, já preguei isso muitas vezes aqui. Nós nascemos em trevas, mas quando o Senhor nos justifica, pelos méritos de Cristo, pelo sangue precioso, irmãos, naquele momento onde há regeneração, nasce luz nas trevas. O nosso interior corrompido, jazido em trevas, agora a luz do Salvador, irmãos, passa a brilhar. E nós começamos então a desfrutar da graça do Eterno. E então nós começamos a entender a palavra de Deus, o Evangelho, ele passa a ser compreendido por nós, porque até então nós não compreendemos. Não fique bravo, não fique irada com aqueles que ainda estão em trevas, porque um dia você já foi trevas. Eles não entendem aquilo que hoje para nós é tão natural. Eles não entendem porque um domingo à noite, 8h20, eu e você estamos aqui numa igreja, cantando esse tipo de música, que não dá para remexer, que não nos leva a atos que geram prazer carnal, a ficar ouvindo um homem com o microfone na mão, com um pedaço de pano pendurado, uma gravata falando de coisa, eles não entendem. Mas para você, e em você onde a luz, hoje é real, tenho certeza, talvez não para todos ainda, mas para muitos aqui, não há prazer maior para você do que estar nesse lugar. Não porque esse lugar é bonito, nosso prédio não é o prédio, tem prédios aqui em São João muito mais bonitos, a sua casa é muito mais bonita, não é isso. Mas é pelas delícias que nós gozamos aqui, da palavra, do louvor, da presença de Deus, da ação do Espírito Santo em nós. O Senhor nos garante que mesmo nas mais densas trevas, ainda que no vale da sombra e da morte, ou em qualquer prova que atravessarmos, não ficaremos na escuridão. A sua luz e o seu auxílio brilharão em nossas vidas. Aos justos nasce luz nas trevas. Como é importante ter luz, irmãos. Eu vou citar um ditado aqui, ele não é bonito, não repita isso por aí, por favor. Antigamente a gente falava algumas coisas, e hoje a gente não fala mais porque a gente aprendeu que é feio e machuca as pessoas. Mas era um ditado que dizia assim, só para uma compreensão, dizia assim que em terra de cego, quem tem um olho é rei, tá? Não é bom a gente dizer isso, porque quem tem um parente cego, ou quem é cego, deficiente visual, sabe o quanto é sofrido. Mas esse ditado ele quer dizer o seguinte, em um lugar onde ninguém enxerga, quem tem um olho se torna rei. Por quê? Porque ainda que com o olho, mas ele tem uma visão, uma compreensão. E eu quero contextualizar isso hoje para nós. Em um mundo onde a escuridão governa, irmãos. A escuridão governa em todas as áreas, na área financeira, em tudo. O príncipe desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, a densas trevas desse mundo. Mas em mim e em você, a luz do Salvador brilhou. Que bênção! Hoje nós conseguimos enxergar além. Como isso é especial.
E nós precisamos orar, desejar, pregar, viver e ser a Bíblia que a nossa irmã Gislaine diz, para que os cegos, não os cegos dos olhos carnais, mas os cegos espirituais possam enxergar e ter essa luz que hoje brilha em mim e em você. E por último, esse salmo diz também que o justo não teme e não fica paralisado diante das más notícias. O justo não terá medo e não ficará paralisado diante das más notícias. Verso 7 novamente. Não se atemoriza das más notícias. Ponto e vírgula, uma breve pausa. E aí diz assim: o seu coração é firme e confiante no Senhor. Ah, irmãos, se dependesse de mim e apenas de mim, há muito tempo eu estaria paralisado. Há muito tempo eu tinha ficado à beira do caminho. Mas o lindo desse versículo é que, além de dizer que o justo não se atemoriza, não sente medo de más notícias, diz que o coração do justo é firme e confiante no Senhor. Meus irmãos, igreja do Senhor Jesus, nós não podemos nos atemorizar diante das más notícias, e elas são muitas. Más notícias no âmbito da família, más notícias no âmbito das finanças, más notícias no âmbito espiritual, e isso é o que mais me preocupa, irmãos, como tem se multiplicado a iniquidade no que diz respeito às coisas de Deus. Quantos lobos devoradores estão se levantando, lobas, porque vem personificado em homens e mulheres hoje, pregando um falso evangelho, absurdos, mentiras, e muitas mentes incautas, que, como nosso irmão Rodrigo disse hoje na EBD, cauterizadas pelo pecado, pessoas que têm atraído um número imenso de seguidores, são como raposas da história que nós lemos hoje, que entraram por um buraco e só foram vistas as pegadas de ida e nenhuma pegada de volta, caíram na armadilha. É um tempo cruel, irmãos, mau, perverso. Pastor, mas então, diante de tudo isso, como não se atemorizar? A resposta, ela é simples e poderosa. A nossa confiança e a nossa esperança estão em Deus, o nosso Senhor. O salmista tinha o seu coração firme e confiante em Deus. Você tem confiado em quem? No atual governo? No governo anterior? Sua confiança está em quê? Na sua capacidade argumentativa? No seu grande QI que já foi testado? Você já até fez teste e descobriu que você tem um QI acima da média? Legal, que bom, bênção de Deus. Você confia na soma dos seus recursos, que com o suor do seu rosto você construiu? Sinto lhe dizer, todas essas coisas não passam de areia, que com o sopro do vento é deslocado. Se a sua confiança estiver nisso, você é casa firmada sobre a areia. Essa casa vai cair, vai ser grande essa queda, mas eu acredito que você não é desses. Eu acredito que a sua casa tem sido construída sobre a rocha, confiante no Senhor. Concluindo, irmãos, aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, sabe que por pior que sejam as notícias, ameaças, enfim, o cenário, Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza.
Êxodo 14, verso 15 vai dizer assim: diga ao povo que marche. O Espírito de Deus diz a mim e a você: filho, filha, marche, olhando para o autor e o consumador da tua fé. Fique de pé, por gentileza.